Vamos lá? Então vamos lá. Aqui tem várias perguntas. Aqui, Sabrina Barbosa pergunta: gostaria de pedir ao senhor uma dica de como começar a investigação do status questiones do problema corrupção humana. Mais precisamente, pergunta: por que as pessoas se deixam corromper? Bom, isso aí existe toda uma fenomenologia cristã do mal. Se você encontra isso na Bíblia, especialmente em Santo Agostinho, tem coisas notáveis sobre isso. Mas se você me perguntar o status questiones, falou, aí preciso pensar, preciso fazer uma listinha, você me dá um tempo, um dia a gente mexe nisso. Mas para começar, você tem que procurar coisa na teologia católica, na teologia do pecado, especialmente em Santo Agostinho. Tá? Então, alguém pergunta aqui, deixa eu ver como é que pergunta. Rosalvo Neto: quando o senhor vai nos ensinar as regras da circulação das ideias? Eu mencionei o negócio do Guénon, de que a circulação das ideias obedece a regras precisas e que você conhecendo as ideias, você consegue fazer circular o que você quiser. Eu não vou ensinar para ninguém nunca. Se você tiver a capacidade de apreendê-las, você vai aprender e você vai saber funcionar. Tá certo? Mas você vê, com o pouco que eu ensinei, as pessoas já fazem tanta besteira. Nem todo mundo faz besteira, claro, eu tenho alunos excelentes que estão trabalhando bem, mas o pessoal que vem aqui dá uma bicada na aula, outra aqui, ou lê um post do Facebook e sai cagando regra por aí, é uma desgraça. Então tem certas coisas que a gente realmente só pode ensinar para quem tem a maturidade intelectual e moral suficiente. Então, esta coisa da circulação das ideias, bom, de primeiro, é uma coisa que tem algo a ver com a linguagem. Se você não acerta a linguagem que fala ao coração do povo, você não vai fazer circular nada. Não interessa quanto dinheiro você vai gastar, você pode mandar imprimir milhões de exemplares, você não vai conseguir. Você pode ter a Rede Globo na mão. Você vê, se você pensar bem, veja a magnitude assim, da Rede Globo. Veja a amplitude daquilo e quanto custa essa porcaria. E pensa bem, o que a Rede Globo mudou de fato no Brasil? Quando você vê que hoje a maioria do povo está contra a Rede Globo, todo aquele esforço não adiantou nada. Eles não conhecem a lei da circulação das ideias, eles só conhecem dinheiro, propaganda. Né? Leram o livro do Bernays sobre a propaganda, Bernays que era o genro do Freud. Né? Então essas bobajadas eles conhecem. As leis profundas eles não conhecem, eles não vão apreender. Né? Mas não esqueça o seguinte, se você pegar, por exemplo, o exemplo do Alexander Solzhenitsyn, né? Alexander Solzhenitsyn foi o camarada que derrubou o regime soviético. Ele sozinho fez isso. Todo mundo que entrou depois fez o que entrou no caminho que ele estava indicando, porque ele entendeu como funcionava o sistema e sabia explicar, né? Sabia dizer o que estava acontecendo. Né? Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu, vamos dizer, com Dostoiévski, que é o sujeito que com meio século de antecedência pegou toda a coisa da mentalidade revolucionária. Né? E no enterro do Dostoiévski tinha tanta gente que a pessoa perguntava, mas quem é esse? É um apóstolo? Né? Então, você veja, a literatura tem esse poder, gente. Né? Agora, quem não entende, quem não tem nem um pingo de intuição da coisa, né? Porque não tem cultura literária suficiente, às vezes não tem talento de leitor, tá certo? Tem gente que não tem o talento criativo, mas tem o talento de leitor, ele sabe apreender a coisa. Né? Quem não tem isso tem que inventar explicações. Então se obteve todo este sucesso, todo esse resultado, é porque tem uma milícia organizada, tem muito capital atrás, etc., querendo explicar o espírito por meios materiais. Isso já prova o desprezo que eu sinto por essa gente. Eu não tenho nem como expressar, porque eles estão tão abaixo do problema, que cuspida na cara seria honra demais para eles. Aqui, Roberto Cavalcante Coutinho Pires. Você acredita que o sócio-construtivismo pode ser um desses meios de engenharia social? Sem a menor sombra de dúvida. Né?
Ele foi feito realmente para imbecilizar a pessoa. Leia o livro da Iserbyt, como é que chama o primeiro nome? Esqueci. Charlotte Iserbyt. Né? Charlotte, se é que eu me lembro. Iserbyt. A estupidificação deliberada da América. Né? Existe alguma ligação disso com o socialismo? Claro, isso foi feito para disseminar a mentalidade socialista. Aqui, Nicolas Lima Raposo. Após enfrentar situações de quase morte, notei que perdia muito tempo com futilidades mundanas. Como fazer para manter-se com essa sanidade? Reze muita Ave Maria. Todas essas rezas da Ave Maria, você tem que lembrar da hora da sua morte. Nunca esquecer a hora da morte, porque, vamos dizer, a existência da morte define a nossa condição terrestre. Ela não é uma coisa a mais. Não, tem aqui a vida e tal, lá no fim tem a morte. Não, 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 não. A mortalidade é a essência da nossa condição, é a raiz de tudo. Se você não entendeu isso, então não entendeu nada. Não esqueça o que Platão dizia, filosofar é aprender a morrer. Aqui, Marcos Herkenhoff pergunta: como a direita e os conservadores podem se libertar da linguagem esquerda e dominar o discurso? Então, primeiro, você tem que começar a ler outras coisas. Tudo depende do volume de coisas que você lê. Eu posso apostar, se você ainda tem esse problema, você ainda lê mais material de mídia do que boa literatura. É muito simples. Everton, é normal se ver como o homem mais burro da Terra? Eu sempre vi assim. Se você continua se vendo assim, você fica inteligente. Por quê? Eu já expliquei para você o que é o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você ter a consciência clara de todas as coisas que falta você saber para entender aquilo que você já sabe. Começa a fazer essa lista e você vai ficar muito inteligente. Eu dei o exemplo, Aristóteles escreveu um livro chamado Questões, que são milhares de perguntas cujas respostas ele não sabia. A maior delas nós não sabemos a resposta até hoje. Então você vê a consciência que esse homem tinha da extensão da sua ignorância. Tudo que lhe faltava saber para entender o que ele já sabia. Nisso vocês têm que trabalhar o resto da sua vida. Você tem que fazer o mapa da sua ignorância todo dia. Você está lendo qualquer coisa, o que mais eu precisaria saber para entender isso aqui que eu estou lendo? Então, por exemplo, quando você lê livros, todo mundo lê. Mas assista a aula em que eu explico a importância de você criar uma bibliografia de um assunto. Você saber quais são os livros fundamentais que você teria de ler para entender o pouco que você já sabe a respeito. Vale muito mais você fazer isso do que você ler qualquer livro. Se você assim, eu li 20 livros. Não, mas eu fiz uma lista de 1000 que são os livros essenciais sobre este assunto. Não li nenhum ainda. Você já tem um mapa do assunto. A bibliografia é um negócio essencial. Você separar, por exemplo... Olha, eu organizei minha biblioteca desde moleque, desde a adolescência. Nessa base, eu falei, eu quero uma biblioteca que acompanhe a história dos problemas que me interessam, desde o início até hoje. Então são os livros que criaram, de fato, o que a humanidade sabe a esse respeito, o essencial do que a humanidade sabe a respeito disso ou daquilo. Eu montei essa biblioteca assim. E é evidente que muitos livros eu adquiri 20 ou 30 anos antes de eu poder lê-los. Mas eles me ajudaram do mesmo jeito. Porque eu sabia onde eles estavam, eu sabia o que tinha lá dentro. Agora, o pessoal não faz isso. O pessoal lê as coisas anarquicamente. Não adianta. Você tem que organizar a sua educação, porra. O curso de Princípios e Métodos, exatamente. Princípios e Métodos da Alta Educação. Samuel Costa Santos. O senhor acredita que o estado de mediocridade da sociedade brasileira ainda é forte, ou podemos dizer que uma parcela dela acordou e agora está interessada em temas mais elevados? É uma parcela, sim, mas é uma parcela ínfima. Se você quer saber, são só os meus alunos. Só quem está educando no Brasil sou eu. Essas universidades não servem para isso. Olha, em poucos anos de ensino eu já gerei mais escritores, mais editoras, mais revistas culturais do que qualquer universidade brasileira, porque elas não estão fazendo nada, é só picaretagem. Digo para vocês, as universidades brasileiras são organizações criminosas, tinham que ser todas fechadas. Todas. Agora, chega um novo governo, já começa a afagar as universidades. Fala, não dá, pô, não dá. Quer dizer, a pessoa parece que quando sobe na vida,
Elas adquirem aquele respeito pelos formalismos. Começa a chamar as pessoas de excelência. Pronto, aí não dá. Assim não dá, porra. Se a sua linguagem é toda de pose, tudo que você vai fazer na vida é posado, e tudo que você vai fazer não vai ter resultado. Aí não, você vê, olha, quando você vê um cara que sabe mais ou menos o que está fazendo, você vê que ele não fala assim. Você pega o Paulo Guedes, ele não fala assim, porra. Ele fala pão, pão, queijo, queijo. É por isso que ele sabe fazer as coisas. Emílio Teixeira. Toda a fundamentação da teoria marxista que se desenvolveu no sentido de ação em infiltração gramsciana e em pregação sensualista, via a escola de Frankfurt em sua revolta contra a realidade, não se converte numa espécie de fenomenologia da rebelião luciferina, sem sombra de dúvida. Tudo isso é rebelião luciferiana. Eles veem se o marxismo, ao longo da sua evolução, ele não é uma espécie de fenomenologia da rebelião luciferina. Ela é mesmo, sem sombra de dúvida. Agora, nós estamos num país, o dia que eu li aquele parágrafo do Max Horkheimer, onde ele dizia que os filhos serem privados de carícias eróticas das suas mães os tornava incapacitados até o uso da razão. E eu disse, o cara está defendendo o incesto, relações incestuosas. Todo mundo negou. Né? O Haddad, que diz que é especialista em escola de Frankfurt, negou. E saiu um desses, como é que se diz, desses fiscalizadores de fake news. Fake news, Olavo disse que o Max Horkheimer advoga o incesto. Ou seja, são um bando de analfabetos, eles não sabem ler. Daí eu peguei e fiz mais um vídeo, né? Olha, eu vou ler aqui para vocês explicar o que ele está dizendo aqui. O pessoal não sabe. Né? Quer dizer, está escrito assim, ser privado de carícias eróticas da mãe torna os meninos incapazes do uso da razão. Mais ou menos isso que ele disse. As pessoas não entendem que isso aí é defender o incesto. Eles não entendem. Se o cara não disser literalmente, eu quero que as crianças tenham relações incestuosas com as mães, eles não entendem, meu Deus do céu. Então são todos analfabetos. Repito aqui, esse cagado é analfabeto, professor universitário é analfabeto, as pessoas da Folha é analfabeto, todos eles. Alguns são analfabetos funcionais, outros são analfabetos materiais. Eu não estou brincando, gente. Para ser ministro da Educação no Brasil tem que ser analfabeto. E não é exagero. Né? Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.